Em novembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que cria a Comissão da Verdade. O grupo vai investigar em 2 anos violações de direitos humanos ocorridas durante o período ditatorial. A comissão será composta por 7 membros, que serão nomeados pela Presidência da República. Esse é o tema do Editorial J Entrevista desta semana. Nos últimos programas, conversamos com Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, e com Suzana Lisboa, que integrou por 10 anos a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Hoje, o nosso convidado é Percival Pugina, escritor e político gaúcho. Fique com a gente. Participam também desta entrevista os colegas Cassiana Machado Martins e Bolívar Abascal Oberto. Agradeço a presença de todos, especialmente do Percival aqui. Percival, já começo então com a primeira pergunta. Em diversos textos e artigos, o senhor demonstrou ser bem crítico com relação à Comissão da Verdade, né? E muitos deles, tu até alegou que a comissão é filha de um sentimento de ódio dos militantes de esquerda. Não é meio simplista reduzir essa questão, que dá para se dizer que é humanitária, essa velha dicotomia entre direita e esquerda? Não penso assim. Em primeiro lugar, a simples ideia, né, que está no enunciado, na abertura que fizesse o programa, de que se constitua no país uma comissão de 7 pessoas, indicadas por um único dedo. Vão participar da comissão tu, completando 7. Sendo que o dedo que apontou as 7 pessoas é um dedo que está envolvido no processo, que esteve envolvido na história e na construção daquele período tão triste, tão amargo, tão cheio de coisas que até hoje nos incomodam quando nos lembramos da nossa história. Já é me desculpa dizer, mas já é um disparate. A verdade histórica não é assim encontrada. Encontrar-se a verdade histórica significaria, e qualquer pesquisador vai repetir o que estou dizendo, abrirem-se os documentos, chamarem-se os historiadores, os pesquisadores, para que eles produzam as suas análises. Agora, aparta-se do escopo da comissão toda uma parte da verdade que corresponde àqueles que pegaram em armas, que cometeram seus atos de violência, que cometeram suas arbitrariedades, que assaltaram, que sequestraram, que executaram e que, portanto, cometeram também delitos humanos de gravidade. Esta parte da verdade não interessa, não está no escopo da comissão. E estas 7 pessoas vão se dedicar a uma parte da verdade. Eu tenho ouvido dizer que seria, então, uma comissão da meia-verdade. Mas nem isto. Mas isso que o senhor falasse agora, por exemplo, desses 7 que participaram. Mas a questão aqui não é julgar crimes do Estado, não crimes civis. Se eu cometo um crime, é óbvio que eu vou ser julgado pela justiça comum. Mas em nome do Estado, daí por isso que teria que saber esse precedente. Essa é uma distinção que convém a quem quer criar a comissão. Mas isto, sob o ponto de vista histórico, é irrelevante. Porque a história não foi feita apenas pelo Estado. A história foi feita por aqueles que geriam o Estado na época, com todas as irregularidades próprias daquele período, e aqueles que, na ilegalidade do regime da época, agiam e reagiam, cometendo também eles os seus crimes. Olha, estes crimes são crimes menores? Quem diz que são? Aqueles que foram explodidos com uma bomba terrorista no aeroporto de Guararapes, aqueles que foram explodidos por bombas que explodiam nas portas dos quartéis e que não tinham nada, os transeuntes que estavam dentro das agências bancárias, eles são irrelevantes perante a história? Ah, mas aqui há crimes de tortura terríveis, inaceitáveis, intoleráveis para qualquer consciência bem formada. Pensarmos no crime de tortura. Mas estes mesmos crimes também foram anistiados pela anistia que foi buscada, que foi
desejada pela sociedade. Se quiserem saber, na minha opinião, quem prestou o melhor serviço para a construção da democracia no Brasil, não eram aqueles que pegaram em armas para implantar um regime pior do que aquele que estava implantado, mas aqueles que ficaram fazendo política no Brasil, o pessoal do PMDB e de alguns partidos da esquerda, que ficaram na trincheira do processo político para construir o processo de anistia, para construir o processo constituinte e para redemocratizar o país. Os que pegaram em armas nos depoimentos deles mesmos, porque sobre tudo isso tem, tu deve saber, pilhas de livros escritos. Jacob Gorender, Arão Reis Filho, escreveram livros dizendo que não lutavam pela democracia. Me parece que não se pode passar por cima disso tudo, ou seja, pegar em armas dentro de um país para implantar um regime de modelo cubano ou chinês ou soviético, financiados por estes organismos internacionais, recebendo deles orientação, instrução e armas, é gravíssimo também, porque a sociedade brasileira não queria isso e jamais os apoiou. O senhor não acha, me perdoe, mas esse modelo da Guerra Fria deve perdurar nessas questões que eu acho que são muito mais humanitárias do que dicotômicas, assim, entre dois modelos, comunismo e capitalismo? Porque se, por exemplo, o senhor pega a questão da imparcialidade muito forte em todos os seus artigos, defendendo a imparcialidade. Mas então quem seriam as pessoas ideais para ocupar esses 7 cargos da comissão? Porque ser político também não é ser imparcial. Pesquisadores, aqueles que estão realmente interessados em buscar a verdade. Sabemos de antemão, e tu me disseste enquanto falávamos antes que és estudante de história, e tu sabes que os fatos da história têm visões diferentes. É muito difícil chegar-se a algo que se possa chamar de verdade absoluta a respeito da história, mormente quando há forças em conflito. O que se quer aqui é algo que na história é recorrente e tantas e tantas vezes recorrente, é construir-se uma visão e uma versão da história que convenha a uma corrente política. É por esse motivo que se aparta da possibilidade de estudo da comissão toda uma parte significativa dessa história que foi construída por aqueles que pegaram em armas. E não se diga que pegaram em armas por causa da tortura. Eles pegaram em armas antes de começar a tortura e não teriam parado se a tortura parasse, porque o objetivo não era acabar com a tortura. O objetivo era implantar um outro regime. Pior do que aquele contra o qual lutava. Quem ficaria responsável por escolher esses acadêmicos, já que o senhor disse que quem escolheu era justamente quem estava mais envolvida, né? Eu não os escolheria porque não é assim que eu penso que deva se fazer. Sim, mas quem ficaria responsável por... O que se deve fazer nisso? Abram-se os arquivos, chamem-se os pesquisadores, não qualquer um, mas chamem-se as pessoas que estão habilitadas. Chame o Instituto Geográfico e Histórico e Geográfico Brasileiro, chame professores da academia, deem a eles acesso a isso e eles que, encontrando o que encontrarem, escrevam o que quiserem. E o público vai ler. Agora, vamos fazer uma versão oficial da história. Mas isso não existe. Mas a própria abertura dos documentos passa, a gente viu a Dilma também com os projetos, a questão do sigilo eterno de políticos que não são aliados, claro, mas são de partidos com bases totalmente opostas. O Collor, o Sarney, que também não estão interessados em abrir esses documentos. Foi, na minha avaliação, abriu-se, pelo que sei, abriu-se para... o que se quiser pesquisar, e acho que é assim mesmo que tem que ser. Abra-se, mas abra-se tudo. Abra-se tudo. Agora, não se busquem 7 sábios de Sião, né, para fazerem eles a sua investigação, a investigação deles, com uma agravante. A sociedade brasileira ainda não se deu conta disso. A atribuição da comissão não é apenas investigar isso. A comissão vai fazer audiências, vai convocar pessoas, vai chamar testemunhas, vai promover audiências públicas. Agora imagine, senhor, alguém é acusado de ter cometido determinada violação de direitos humanos. É apresentado ao público por uma comissão que não é órgão do Ministério Público, não é da polícia, não é do Poder Judiciário, não faz parte das instituições do país. Expõe-se alguém publicamente, está julgado, condenado, e o nome disso é linchamento, porque o Poder Judiciário está fora. Estas coisas não se fazem assim. Vocês perceberam que as pessoas
poderão ser condenadas sem terem sido julgadas, recebem a pena da sua exposição pública, por uma comissão escolhida assim a dedo por alguém. Querem levar para o Poder Judiciário? Bom, como não puderam levar para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário reconheceu a importância da anistia para selar esse episódio da história, do ponto de vista do perdão, criaram agora uma comissão para fazer linchamento público. Eu não estou aqui defendendo, eu quero deixar bem claro, eu quero que torturador, que terrorista vá arder no canto mais quente do inferno. Eu só sei que em democracia e no Estado de Direito não é assim que se fazem as coisas. Você tem uma pergunta, nós vamos segurar, nós vamos para um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente. Editorial J Entrevista, de volta. Estamos falando sobre a Comissão da Verdade. Nosso convidado dessa semana é Percival Pugina, escritor e político gaúcho. O Bolívar tinha uma pergunta antes dos comerciais, por favor. Exatamente. O senhor falou em linchamento público, mas no caso a Comissão da Verdade ela não prevê a punição dos envolvidos, considerados culpados. Se ela tivesse essa intenção, ela não preveria então a punição deles, a condenação? Não, claro. Não é um indício de que não é. Exatamente aí é que está a gravidade. Quer dizer, a comissão não julga. Não julga. Quem julga é o Poder Judiciário. Quem processa é dentro das instituições do Poder Judiciário. É no exercício do poder de jurisdição. Como o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, não admitiu que se revisasse a lei da anistia, os agentes políticos que querem construir a sua versão da história do Brasil propuseram esta Comissão da Verdade para fazê-lo, escolhendo 7 pessoas lá dentro para construir a versão que querem. Na construção desta versão, vai haver procedimentos, audiências, arguição de testemunhas, convocação de pessoas denunciadas. Percebesse o quanto isto é igual a um processo? Mas não é processo. Acontece que quem sentar lá no banco, sob os holofotes da imprensa, que vai estar, obviamente, muito interessado, já está sendo julgado pela exposição pública e condenado, independentemente de que isso ocorra dentro do Estado Democrático de Direito ou das instituições de direito. Não se faz isto com ninguém. Não se expõe publicamente, a pessoa, na verdade, já estará condenada sem ter sido julgada. Há um vício brutal que, infelizmente, o Congresso Nacional não enxergou. Até hoje, só eu parece que estou vendo o que vai acontecer, mas vocês sabem, estão estudando jornalismo, o quanto a imprensa está louca para que apareça o primeiro, sentado dentro de uma sala de audiência, né, para ser exposto ali a arguições, etc. Quem sentar ali pode ser um demônio, pode ser um anjo, está condenado. Mas a Comissão da Verdade, tipo, na visão desses agentes, por isso que o senhor fala, tipo, ela é criticada, o modo que ela está sendo criada. Eles dizem que ela não vai investigar a fundo, que o período é maior do que o da ditadura. Que não... Também isso. Mas então, esse não é o problema maior. Por que o senhor crê que vão ser escolhidos a dedo? Até agora, os motivos não levam a indicar essa visão. Assim, E prevê, além do 7, também uma comissão de pesquisadores e acadêmicos. Auxiliares contratados, pagos pelo mesmo bolso, que é o bolso do Gabinete Civil da Presidência da República. Uma coisa como essa jamais poderia se dar dentro da Casa Civil da Presidência da República, porque passa a ser uma organização e uma instituição do governo, não é nem do Estado, é do governo, está dentro da Casa Civil. Mas o Ministério da Defesa também não ia tomar essa atitude. Também não, portanto tinha que ter sido uma instituição do Estado, quem sabe dentro do Parlamento, com um pouco mais de abrangência e de pluralidade. Mas dentro da Casa Civil, indicado pelo dedo da Presidente da República. Mas diz uma coisa. Eu vinha para cá participar de vocês e vinha pensando na presidente Dilma. Interessada, na verdade, a presidente? Admitamos que sim. Ora, a presidente Dilma participou de um dos atos mais notórios da história desse período, que foi o assalto à casa onde estava o cofre do Adhemar. Diz ela que não estava presente, mas, enfim, era a organização a qual ela pertencia que realizou aquilo. E durante muito tempo se soube que, de algum modo, Dilma Rousseff, com o seu codinome da época, estava envolvida naquilo.
Pergunto, alguma vez a presidente deu qualquer informação a respeito de quanto dinheiro tinha no cofre? Sabe-se que eram milhões. O que foi feito com aquele dinheiro? E era muito dinheiro. Como é que foi feita a repartição? Para que fins foi usado? Mas se queremos amor à verdade, eu acho que a presidente da República deveria ser a primeira. Olha, naquela ocasião, quando abriu-se o cofre do Ademar, abrimos lá dentro, tinha tantos milhões, aquele dinheiro foi para cá, foi para lá, foi para lá. Ou seja, vejam como há certas coisas da verdade que nem os mais interessados na verdade, nem o dedo que aponta os escolhidos para a Comissão da Verdade, fecha em tranca e não explica. Mas não defendendo a presidente, mas foi até, a Suzana Lisboa esteve aqui, a gente conversou, ela se disse muito decepcionada com o governo Lula, que pouco fez sobre essa questão, e a Dilma, que foi uma ativista muito mais forte, foi mais sensível, até criando a comissão. Além dessas questões políticas, óbvio, que estão envolvidas, dá para se dizer que tem famílias que não acharam os corpos, não enterraram até hoje. São mais de 200 de desaparecidos e só 4 corpos foram encontrados. Se o senhor, por exemplo, com todo respeito, tivesse perdido um familiar, não mudaria esse pensamento? Mas, não, eu obviamente estaria interessado em que me indicassem isso. Mas não através dessa comissão, não através de uma comissão, na verdade, não como uma forma de romper esse elemento fundamental da pacificação da política brasileira, que foi o Instituto da Anistia, mediante os julgamentos públicos que essa comissão, está lá nas atribuições dela, como é que ela vai proceder. Leia-se toda a lei que a criou, que por sinal, está enganada a Suzana, a lei é do Lula. Quem encaminhou o projeto de lei para o Congresso foi o presidente Lula. A lei é de autoria do presidente Lula. Está lá, vai ser feito deste modo. Agora, o direito que têm os familiares de localizarem os... Isto é profundamente humano, se explica e não precisa de nada disso que está sendo feito para ser resolvido. Nada disso pode ser feito absolutamente tranquilo usando as instituições do Estado que existem. Mas a documentação não está aberta, né? Mas abre-se, está autorizada a abertura. Não, mas eu sou estudante de História, o Memórias Reveladas, até a demissão do Carlos Fico no ano passado foi devido a isso. A gente quer ter acesso a documentos, por exemplo, da Guerra do Paraguai, de bom período da ditadura, não estão abertos no Arquivo Nacional. Ah, bom, então faça-se uma lei para mudar isso, mas não através desse instrumento que frauda o processo de anistia, que atropela a ordem jurídica do país. Justamente isso. E vai promover, indubitavelmente, o linchamento público. Uma pessoa que é absolutamente veraz. Leiam, por exemplo, os livros do Flávio Tavares. O Flávio Tavares conta. O Flávio Tavares é um homem que ama a verdade. Ele não esconde as coisas que fez, não esconde as coisas que participou. O Flávio Tavares conta no livro dele, Memórias do Esquecimento, né? Que ele foi que ele ia a Montevidéu buscar em Montevidéu os dólares que quem tinha mandado para o Leonel Brizola, Fidel Castro, aquele grande democrata, Fidel Castro, mandava dólares para o Brizola e o Flávio Tavares ia buscar esses dólares em Montevidéu, passando por Santana do Livramento, para distribuir para as estruturas guerrilheiras e revolucionárias que funcionavam no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por que não se abre toda essa parte que da essa comissão também? Ela vai contra a lei da anistia, mas a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2010, invalidou a lei da anistia. E o Brasil, comparado a muitos países da América Latina, está totalmente para trás em relação a essa pesquisa. O senhor não vê a Comissão da Verdade como um passo adiante, ao invés desse idealismo de esquerda, direita, um querendo atacar o outro, mas sim como um processo de restaurar uma parte da história do Brasil que foi botado uma pedra em cima, como o senhor falou? Olha, essa ideia de colocar a pedra em cima é da essência de um instrumento de pacificação nacional que o Brasil usou inúmeras vezes na sua história. Praticamente toda a crise institucional brasileira foi resolvida com um processo de anistia. Portanto, a anistia não é um instrumento que foi achado pelos milicos, não. A anistia é um instrumento de pacificação nacional reiteradamente usado na história do Brasil com bons resultados. Com bons resultados. Por quê? Porque nós pacificamos esse país, aqueles que estavam no exterior voltaram para cá e hoje dirigem o país. As Forças Armadas, que são objeto de tanta hostilidade, são a instituição mais valorizada e respeitada do país. Não são os políticos, são as Forças Armadas.
às instituições que ainda guardam e conservam o respeito da nação. Então não há esta animosidade nacional. Outro dia eu ouvi alguém dizer, estamos há 40 anos esperando a pacificação nacional. Perdão, o país foi pacificado. Estão querendo é despacificar. A ONU queria revogar também a lei da anistia. Qual é a opinião do senhor sobre a revisão? Porque o Supremo Tribunal Federal também já se demonstrou negativo a essa questão e não querem nem tocar. O senhor considera que o país está bom assim? Porque... Eu ponho os dois pés para trás em relação a muitas coisas que vêm da ONU. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, sabe quem é que tem cadeirinha sentar lá? O governo cubano. Você pode estar tão preocupado com direitos humanos, uma organização que senta entre os membros da sua Comissão de Direitos Humanos, um governo ditatorial, como é o governo de Cuba, com uma ditadura de 53 anos de idade, que não respeita os direitos humanos de ninguém. Mas os Estados Unidos com Guantánamo também está lá. Regimes políticos sentam todos na mesma mesa. Também está lá. Então me diga, merece consideração esse apreço com direitos humanos? O que fazem na Comissão de Direitos Humanos contra uma potência como os Estados Unidos? O que fazem na Comissão de Direitos Humanos contra um país como o Irã ou como a Arábia Saudita? Agora vem se voltar para um período de 40 anos atrás da história do Brasil e não vem o que está acontecendo embaixo dos olhos dele na África? Então me desculpem, mas a Comissão de Direitos Humanos, o que ela diga, entra num ouvido e me sai pelo outro. Não serve como fundamento nem para construir uma boa democracia, nem uma boa ordem social, nem uma boa política. Mas em relação a esse período, no caso, abrir assim todos os documentos, não seria assim desorganizado? Por que isso, o senhor fala do linchamento que poderia gerar a Comissão da Verdade, mas por que não aconteceria também com uma abertura repentina dos documentos? Não acredita que exista alguma maneira que coordene, que deveria coordenar esse processo? Olha, muitos arquivos, os arquivos de Moscou foram abertos, né, sem que houvesse nenhuma desordem internacional. Aliás, pouca coisa foi escrito, porque as coisas iam saindo e botavam era uma pedra em cima naquilo que não servia. Há um livro extraordinário, que é o livro Camarada, né, daquele jornalista que atua na Globo, excelente livro. Ninguém fala no livro, é um livro extraordinário, feito em consulta a fontes primárias, né, dos arquivos de Moscou, mostrando qual era o trabalho que os comunistas faziam no Brasil nos anos de 30, 40, 50. Pode-se abrir esse documento. Abre-se, os pesquisadores vão lá, eles pesquisam, vão lá, os jornalistas investigam, claro que qualquer um não vai chegar lá, arrancar uma folha de papel e levar para casa. Né? O Vaticano, volta e meia, faz isso, abre arquivos lá para serem objeto de investigação e de pesquisa. Pessoas credenciadas, qualificadas. É assim que se faz história. Não é como uma comissão nomeada por uma pessoa. Mas imagina, um dedo só, mas qual é o pluralismo disso? Aí cria cargos, os cargos são nomeados e pagos, e, portanto, gratos à mesma carteira, né, que vai pagar, que num processo político que está comandado dentro da chefia da Casa Civil do governo. Mas nesse processo de criação da Comissão da Verdade se fala nos eventuais 7 cotados para serem membros da comissão. O senhor acredita que não vai ser levado em conta pela presidente? Não, eu vejo ali uma pessoa extraordinária, que é o meu querido amigo Jair Krischke. Ali não tenho nenhuma restrição à indicação do nome dele. Mas quem são? Se é que ele vai ser membro mesmo da comissão? Quem são os outros 6? Não sei. E ainda que soubesse, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E se o senhor fosse presidente e tivesse que dar uma resposta a essas famílias, o que o senhor faria? Eu designaria uma comissão do Congresso Nacional para estudar um projeto de lei para a abertura de todos os documentos e determinaria, queria talvez um próprio órgão dentro do Estado. Mas o Sarney ia comandar também. Quem? O Congresso, o Sarney. Mas eu não posso imaginar do processo, nem do processo legislativo, nem da política, dizendo que as coisas ou caem na mão do Sarney ou caem na mão da Dilma. Eu não confio na Dilma e não confio no Sarney. Então eu não faço nada, não. E após que os documentos fossem abertos, aí nesse caso, levando em conta a condenação do Brasil na Organização dos Estados Americanos, o senhor concordaria com que eles gerassem punições? Que a Comissão da Verdade não prevê punições? Mas não pode, porque aí tu rompe a lei da anistia. Isso não, exatamente, que a lei da anistia é uma legislação nacional e
Organização dos Estados Americanos já é uma jurisdição internacional. Cujo peso sobre o ordenamento político jurídico brasileiro não foi reconhecido pelo Supremo. Ou seja, eu acho que nós não podemos ficar ao sabor destas organizações internacionais que querem intervir na política dos povos e muitas vezes de um modo direcionado. Ou seja, essas mesmas organizações lá na OEA está sentado o representante do governo cubano. E não me digam o que é aquilo lá, porque eu conheço, já fui lá 3 vezes, voltei de lá em outubro. Entende? E vão ditar regras sobre como tem que ser organizada a revisão histórica e a situação de episódios de 40 anos atrás na nossa história. Você imagina quando Cuba se democratizar. O que vai acontecer naquele país? Vai criar uma comissão da verdade em Cuba. Já pensasse o que vai acontecer naquele país depois de 50 anos de ditadura? O mais provável, se criarem uma comissão com jeito dessa que nós estamos tratando aqui, provavelmente a Comissão da Verdade criada em Cuba, no ano 2000, sabe lá Deus quando, vai querer examinar os crimes do Fulgêncio Batista, disseram. Olhar para trás, porque não vamos olhar os crimes cometidos pela esquerda. Bom, opiniões são fortes, mas o programa termina aqui. Agradeço a presença então do Percival. Esse foi uma série de 3 programas então que o Editorial J realizou, sempre a gente tentando destacar opiniões totalmente diversas, tanto do Jair, da Suzana e aqui do Percival. Para acompanhar outros programas e reportagens produzidas pelo Editorial J, acesse o nosso site. Pode anotar aí, é www.pucrs.br/famecos/editorial J. Até a próxima edição.